Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui à gravação de vídeo sobre o CorelDRAW, vamos continuar falando sobre a barra de ferramentas. E se você não assistiu o vídeo anterior onde eu começo falando sobre a barra de ferramentas, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, e aí você corre lá e assiste, e depois você volta e dá continuidade aqui, beleza? Então vamos para a tela e eu vou mostrar com mais um exemplo prático como é que você pode utilizar os elementos da barra de ferramentas. Vamos lá para a tela. Então, estou aqui com o Corel aberto, vou abrir uma página em branco e vou utilizar aqui, vou abrir em A4, vou abrir no CMYK e no modo retrato, beleza? Então vamos lá. Tá abrindo a página aqui e qual que é a ideia? A ideia é a gente utilizar um efeito e de repente a ferramenta de círculo e um tipo de preenchimento. Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou pegar aqui, eu estou com as configurações padrões, vou só colocar aqui um alinhamento, ativar o alinhamento por objeto, e vou pegar aqui um círculo e vou utilizar o círculo aqui, vou apertar a tecla Ctrl para ele fazer um círculo totalmente redondo. Se eu não apertar Ctrl, ele pode ficar meio oval, então eu quero totalmente redondo. Fiz um círculo aqui, vou colocar ele com 100 por 100, utilizando aqui nos milímetros. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com milímetros, então ele tem 10 centímetros. Vou apertar a tecla P. O que eu faço? Quando eu aperto a tecla P, vou arrastar para o canto aqui, a tecla P faz ele alinhar o objeto ao centro da página. Então apertei a tecla P, mandei o círculo para o centro da página. Agora eu vou fazer mais uma mudança. Aqui em cima, a distância de deslocamento ele está 0,1 milímetro. Então não está nem 1 milímetro, é um décimo de milímetro. Vou colocar ali para ele fazer um distanciamento de 1 em 1 milímetro. Feito isso, eu vou selecionar o objeto, vou apertar Shift e vou colocar ele para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes está bom. O que acontece? Quando eu apertei Shift, ele duplicou o espaçamento. Ao invés de 8 milímetros para cima, ele foi 16 milímetros. Por quê? Ele duplicou, eu tinha colocado ele para movimentar de 1 em 1 milímetro, então ele foi 16 milímetros para cima. E por que eu coloquei para cima? Porque é o seguinte, o centro matemático nem sempre é o centro visual. Então depois que eu colocar um efeito aqui, você vai ver que se eu deixasse o círculo onde estava, ele não ia ficar alinhado visualmente. Então beleza. Fiz aqui um círculo, vamos colocar ele numa cor laranja, por exemplo. Coloquei ele laranja, vou tirar o contorno dele clicando com o botão direito em cima do quadradinho não preenchido. Poderia ter feito isso aqui tanto na lateral direita quanto aqui na lateral esquerda inferior. Daria a mesma coisa. Feito isso, agora eu vou desenhar pegar a mesma ferramenta de círculo, vou desenhar um outro aqui embaixo, só que esse eu não vou apertar Ctrl, nem Shift, nem Alt, nada. Eu vou desenhar um círculo mais ou menos da largura da bola de cima. Vamos aqui, ele está com 89, vamos colocar ele com 95, 90, vamos colocar ele com 90. Vou apertar a tecla Shift, vou clicar no círculo de cima, porque aí eu selecionei os dois, lembrando que primeiro eu selecionei o círculo que eu fiz embaixo, depois eu apertei Shift e selecionei o círculo de cima. Isso faz diferença, vou mostrar por que a diferença. Vamos fazer aqui, vou arrastar ele para o lado e vou mostrar onde é que está a diferença. Se eu clicar primeiro no círculo de cima, apertar Shift e selecionar o círculo de baixo e alinhar como eu quero alinhar, que é apertando a tecla C, quando eu apertar C, ele vai alinhar ao centro.
ele vai alinhar o primeiro objeto com o segundo. Então o círculo de cima com esse oval que eu fiz embaixo. E não é isso que eu quero. Então voltando aqui, eu quero alinhar esse oval de baixo com o círculo de cima. Então, e se eu quero alinhar ele na horizontal, é a tecla C. Se eu fosse alinhar ele na vertical, seria a tecla E. Mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, inicialmente eu quero alinhar ele na horizontal, então aperto a tecla C. Agora eu vou pintar ele de preto, totalmente de preto. Clico com o botão esquerdo em cima do preto. E vou clicar com o direito no vazio para eu tirar o contorno dele. E vou colocar ele para trás do círculo. Como é que eu faço isso? Eu aperto Shift e aperto Page Down. Apertando Shift e Page Down, ele já jogou para o fundo esse oval que eu fiz aqui embaixo. Engraçado é que ele dá a sensação de que é um furo no chão e a bola está caindo nesse furo, né? Se a gente quisesse deixar esse furo mais evidente, vamos ver se vai rolar aqui, ó. Eu selecionei o oval de baixo, vou apertar a tecla Shift, vou apertar a tecla Shift e vou dar um clique com o botão, pressionando o botão esquerdo, vou dar um clique com o botão direito e vou fazer uma cópia dele. Feito uma cópia dele, eu vou colocar um contorno preto e vou colocar um preenchimento branco. Ele ficou por cima, eu vou jogar ele para trás. Shift, Page Down, joguei ele para trás. Agora eu vou pegar ele e vou colocar vamos colocar um cinza aqui e vamos tirar o contorno dele para ver se melhora. Vamos colocar uma cor um pouquinho mais escuro só para dar um efeito ali. Beleza, ele dá um efeito de uma borda aqui, de um tampão, certo? Mas foi só para fazer um teste aqui, não é isso que eu quero. Então vou apagar o fundo ali. Primeiro eu vou pegar esse círculo aqui, vou dar um efeito 3D nele de uma maneira bem simples. Vou pegar aqui, clicar em cima do preenchimento, cadê? Preenchimento interativo, malha, não. Vamos apertar F11. F11, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um preenchimento gradiente. Quando eu apertei F11, você pode ver que ele ficou aparecendo aqui um gradiente, mas um gradiente para o lado, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique parecendo um círculo, uma bola, com um efeito 3D. Já começou a melhorar. Eu posso clicar aqui e arrastar para cima aqui e ver o efeito que ele vai dando, um efeito de iluminação de cima para baixo, da direita para a esquerda. Já começou a melhorar. E aqui eu tenho um controle de cores. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse branco aqui, dou um clique nele, venho aqui e eu vou agora começar a colocar uma cor nele. Eu peguei a conta-gotas aqui, escolhi um laranja mais clarinho e agora eu vou ajustar aqui, ó. Aqui embaixo eu ajusto mais ou menos o laranja que eu quero para ele dar um brilho bem suavezinho ali. E vou dar um clique aqui embaixo, um clique duplo, e ele vai criar para mim mais um manipulador. Eu venho aqui embaixo e vou escolher um outro laranja para dar um tom mais escuro ali. Certo? Beleza, é isso mesmo. Agora eu vou mexer ele aqui para ele fazer mais suave essa sombra aqui, esse reflexo dele aqui. Certo? Vou deixar ele parecendo mais aqui. E eu vou escurecer um pouco esse fundo aqui também. Então eu quero colocar no mesmo tom desse aqui. Eu posso pegar esse conta-gotas, venho aqui na caixinha, dou um clique aqui. Vou deixar agora ele um pouquinho mais escuro. Opa, foi muito. Isso aí. Então já temos aqui uma bola. E aqui a gente vai usar agora vamos fazer aqui uma sombra. E como é que a gente utiliza essa sombra? Existem duas formas. Primeiro, deixa eu pegar e tirar esse aqui, vou fazer a primeira forma, que é o que? Eu seleciono o círculo,
venho aqui, dou um clique nessa ferramenta e vou em sombra. Cliquei em sombra, eu posso escolher uma das sombras que tem aqui. Posso escolher uma delas. Vamos ver aqui, vou dar um teste. Aqui, por exemplo, ele fez uma sombra, eu posso movimentar do jeito que eu quiser essa sombra, certo? Essa é uma alternativa. Outra alternativa é o que? Eu posso clicar aqui na sombra, clico aqui no objeto e arrasto para onde eu quero essa sombra. E depois eu tenho as opções aqui de manipulador, né? Posso fazer isso tranquilamente. Mas eu não gosto muito de utilizar esse tipo de sombra não. Eu gosto de utilizar outro tipo de sombra, que é fazendo com o círculo que a gente desenhou. E como é que eu faço essa sombra? Eu pego esse círculo não, esse desenho oval, venho aqui em efeitos e venho em desfocagem gaussiana. Cliquei em desfocagem gaussiana, eu posso fazer os controles aqui em cima. Eu venho, quero uma sombra mais marcante. Ah não, eu quero uma sombra mais desfocada. Então eu posso vir aqui e alterar sem problema nenhum. Tá bom? Ah, eu quero aumentar. Ele não vai atrapalhar, não vai perder nada. Ah não, tá muito escuro. Sem problemas. Vai mudando a tonalidade aqui. Feito isso, vamos só ajustar a sombra para o tamanho e para o jeito que a gente quer aqui. Por que eu gosto de fazer esse tipo de sombra? Porque se em algum momento eu precisar ampliar, ela não vai perder qualidade igual se eu fizesse a sombra do outro modo. Vamos fazer uma outra sombra aqui. Vamos pegar esse desenho, vamos colocar para o lado aqui, vamos fazer a outra sombra. Selecionei o objeto, cliquei em sombra e fiz uma sombra aqui. Às vezes eu vou ampliar ela aqui e ela acaba dando problema. Então daquela maneira ali a chance de dar problema é muito pequena. Aqui calhou de não acontecer isso, mas a chance de dar problema é muito grande. Por isso que eu gosto de utilizar essa aqui. Mas dependendo do que você for fazer, você pode realmente utilizar essa aqui. A sombra do próprio Corel sem usar a desfocagem gaussiana. Depende do efeito que você quer dar no desenho. Eu particularmente gosto mais dessa aqui. Essa aqui eu tenho mais controle dela. Ah, não gostei, eu posso voltar aqui e ir ajustando de acordo com o tipo de efeito que eu quero. Ah, quero um efeito mais parecido com esse aqui? Não tem problema, é só ir voltando aqui o raio dos pixels da desfocagem, tá certo? Então essa é uma opção. Como eu falei, prefiro mais essa opção de usar a desfocagem gaussiana. E como eu falei, o centro matemático nem sempre é o centro visual. Se a gente traçar uma linha aqui, você vai ver que o centro do círculo não é o centro da página. Vamos fazer o teste? Dei um clique duplo aqui, fiz um quadrado, agora confirmo que está alinhando pelo objeto. Vou pegar a linha aqui. Opa, mão livre, ferramenta mão livre. Cliquei aqui em cima, arrastei aqui embaixo. Cliquei aqui em cima, aqui embaixo, arrastei aqui em cima. Não é o centro do objeto, tá certo? Se eu fosse ir pelo centro, seria aqui, ó. Então não é o centro visual, nem sempre é o centro matemático. Então tá aqui, mais uma vez utilizando a barra de ferramentas, nós fizemos um círculo, preenchimento gradiente, com uma sombra usando tanto a sombra normal da barra de ferramentas, quanto o efeito desfocagem gaussiana. Foi o que a gente utilizou. Opa, desagrupar aqui. Foi o que a gente utilizou, desfocagem gaussiana.
que a gente utilizou aqui embaixo, tá certo? Então é isso aí. No próximo vídeo nós vamos continuar utilizando a barra de ferramentas com alguns outros desenhos e fazendo na prática, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, e eu vou deixar o vídeo do primeiro, o link do primeiro vídeo, onde eu falei mais, né, e também da barra de ferramentas do Corel. Beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.